Mas, ô Bruno, deixa eu fazer um bloco aqui contigo do Rio Grande, né? Política rio-grandense, né? Acho que é interessante da gente tocar aí. O Leite lançou candidatura, né, para o Senado essa semana, né? Parece. E, lamentavelmente, parece que está bem avaliado nas tais de pesquisa, né? Eu não sou muito de pesquisa, mas a gente tem que considerá-las, né? Colocá-las no debate, porque, né? Mas eu acho que mais importante para nós aí, né, que tu ia começar a abordar ali, que eu pedi para te adiar a tua abordagem da unidade, né? A gente teve aí um episódio aí na semana passada, eu acho que a Juliana Brizola divulgou uma foto ali, né, dela, o Lupe, presidente do PDT, com o Lula, né? E aí já teve uma disputa de narrativas aqui na aldeia, né? Os pedetistas dizendo que ela será a candidata, e aí o PT dizendo que não, que essa foto não representa que o Lula esteja colocando ela como candidata, mas está colocando a unidade, né, como algo necessário e fundamental, né? Então, como é que tu está lendo isso aí? Quais são as notícias aí sobre isso, Bruno? Então, primeiro que a gente precisa começar qualquer conversa sobre o Rio Grande do Sul é dizer que a gente precisa de uma ampla unidade dos setores democráticos do nosso Estado. Isso não nos resta nenhuma dúvida. Não nos resta nenhuma dúvida. E me impressiona que os companheiros do PDT, os companheiros à esquerda do PDT, tentem fazer esse tipo de disputa, né? Uma disputa que não tem nem pé nem cabeça. Afinal, o Edgar Preto é nosso candidato não porque quer, mas porque assim o último encontro estadual do partido definiu, né? Então, as instâncias partidárias, elas devem ser respeitadas e os outros partidos precisam respeitar as decisões que o PT toma. E isso não significa que a gente precisa necessariamente levar isso até as últimas consequências. Mas sim que nós temos um candidato posto e que bom que os companheiros e as companheiras do PDT colocam a Juliana também. Isso eu acho que diversifica o debate, enriquece, mas que a gente precisa, né, chegar num denominador comum logo mais. E esse denominador comum tem que estar sobre algumas perspectivas, né? Primeira perspectiva delas é que o PDT precisa desembarcar do governo do Leite. Precisa desembarcar do governo do Melo aqui na capital. Isso é essencial para a gente começar a afinar o debate. Porque senão fica complicado, né? A gente fazer com que isso aconteça. A gente precisa também salientar que os companheiros do PDT têm 2 deputados, né, aqui no estado, e mais 1 ou 2 federal. Então, assim, tem também uma expressão menor do que o PT. Mas isso tudo não significa que algo está dado. Mas essas coisas precisam estar na ordem do dia, né? Precisam estar na ordem do dia para que a gente possa fazer um debate qualificado. Senão fica muito difícil. Fica muito difícil a gente ficar disputando nota no Instagram, nota na imprensa, né? Porque que ruim quando um quadro da estatura do Lupe se reúne com o presidente Edinho, do PT, e sai por aí publicando foto e escrevendo o que bem tem na sua cabeça, sabe? Isso não é bacana. Então a gente precisa ter o mínimo assim de trato, né, entre nós. E é isso. Dessa forma, a gente consegue avançar aqui no estado. As pesquisas que saíram agora essa semana, passado o carnaval, apontam também, né, que o Edgar Preto está na frente. Isso, ainda que a gente possa dizer que as pesquisas, né, têm um certo grau, um certo nível, né, de tendência para um ou outro candidato, normalmente de direita, as pesquisas têm apontado isso. E se as mesmas pesquisas que diziam que em 2024 a Maria do Rosário, né, estaria na frente da Brizola, né, são as mesmas pesquisas, não são outras. Então isso tem que ser levado em consideração, né? Importante também frisar que em 24 os
companheiros do PDT apoiaram a Maria do Rosário no segundo turno, muito pro forma, né? A militância não estava na rua, o PDT não estava na rua. Então, assim, essas coisas a gente não pode esquecer, não pode apagar. Porque o que parece, para alguns comentaristas de esquerda e aqui do Estado, é que o PT está colocando isso goela abaixo, né? Sem nenhum tipo de dado, sem nenhum tipo de avaliação, né? Não é assim, né? E alguns outros dizendo que o PT deveria abrir mão de uma vez, o que também não é assim, né? Um partido que já governou o Estado, que já governou a capital diversas vezes, né? Que governa o Brasil, que tem um peso na conjuntura, que precisa fazer palanque para o presidente Lula aqui, não pode se furtar de colocar o seu nome à disposição, né? Então, acho que ainda precisa algumas peças no tabuleiro nacional se movimentar para que as coisas aqui fiquem decididas, né? Avancem e a gente encontre um rumo. Até porque os fatos recentes eleitorais, né, indicam que o Edgar Preto ele foi muito bem votado na última eleição, né? Embora não tenha ido para o segundo turno, ele foi quase ali, né? Quase que ele ganha do Leite no primeiro turno para ir para o segundo turno, né? E na eleição para a prefeitura também, que eu acho que é o último fato que a gente tem aqui, né? A Maria do Rosário vence a Juliana Brizola, né? Nessa disputa direta, né? Ali entre o PT e o PDT, né? Então são fatos importantes aí que tem que ser colocados nessa balança, né? Mas enfim, seria importante que a gente conseguisse ter essa unidade aí, né? E que o PDT se juntasse na aliança que vem sendo feita pela esquerda, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, né? Tem ido sempre juntos aí, né? O PT já mostrou que já abriu mão de cabeça de chapa ali para Manuela naquele momento, né? Então não quer dizer que o PT tenha sempre que ser a cabeça de chapa, mas tem que fazer uma análise da viabilidade, né, das candidaturas, né? Eu acho que isso é importante nesse momento, né? Mas sem dúvida seria importante, né, a gente ter essa unidade aí para conseguir derrotar essa turma aí, né? Porque eu acho que o Rio Grande do Sul não aguenta mais, né, essa turma aí dessa direita neoliberal, né? E seria pior ainda que viesse o bolsonarismo, né? Assumir o Rio Grande do Sul, acho que seria ainda pior, né? Mas, enfim. Exatamente. E aí está posto, né? Se não existir um amplo consenso e unidade do campo popular democrático no Estado. Exatamente, porque vamos fazer uma conjectura aqui de se o PDT não aceitar uma composição, o que o PDT vai fazer? Vai lançar uma candidatura aí junto com o vice do Leite? Seria ridículo, né? Seria um episódio ridículo do PDT, né? Mas, enfim, o PDT é um partido que há alguns anos, na minha opinião pessoal, né? É um partido que há alguns anos está se distanciando da sua tradição trabalhista, né? Resta muito pouco daquele PDT trabalhista, né? A gente tem que buscar lá no Alceu Colares, nós temos que buscar quase, né? O PDT trabalhista, porque depois daquilo ali, depois que o Colares pendura as chuteiras, digamos assim, né? O que restou, né? O Fortunati já não era, né, um trabalhista, assim, né, que honrava agora tem feito a redenção, né? Fortunati tem feito agora o seu processo de redenção, né? Tem voltado para a origem. Tá tentando retomar, tá tentando envelhecer bem, né, o Fortunati, né? Que envelheça bem, né? Né? Também não vamos dizer assim que dá, não, né? Acho que tudo bem, se o cara quer voltar né, quer envelhecer bem, a gente está vendo aí o Alckmin, que está envelhecendo bem, né, como vice do Lula e tal, né, mas enfim, né, eu acho, cara, assim, ó,
Eu acho que o PDT entrar numa composição aí com o PT, com o pessoal, nessa chapa que está sendo construída, seria inclusive uma grande janela de oportunidade, né, para o PDT, porque a gente não pode esquecer também que na eleição municipal, isso aqui foi um fato muito pouco falado. Eu comentei na época aqui na Voz Trabalhadora, eu fui buscar todos os números, analisei lá os números, né? Muito se fala do derretimento do PSDB na eleição municipal, mas o PDT, ele caiu mais, foi o partido que mais perdeu prefeitos, vereadores e não só assim o próprio prefeito e vereador, número de votos para vereador também. O PDT perdeu demais, o que significa que o eleitorado tradicional do partido migrou para outro campo, né? Até muitos analistas falaram que o PT caiu muito. Não, o PT praticamente ficou igual na eleição municipal ali, em número de prefeituras, em número de vereadores, de votos também, né? E o PDT foi o partido que mais caiu. Então seria uma janela importante aí, uma oportunidade importante para o PDT voltar para o campo da esquerda, né? Voltar, porque o PDT foi para o campo da direita aqui no Rio Grande do Sul. Isso é inegável, isso é um fato, né? Eles estiveram no governo Sartori, estiveram no governo Leite e estiveram no governo Melo, né? Até não sei se continua, eles ainda têm secretarias. Estão nos dois governos ainda. Né? Então, no governo do Leite 2 agora e também do Melo aqui na capital. E assim, esse dado que tu traz, que foi por muito pouco, né, que o Edgar não vai para o segundo turno, foi por um pouco menos de 2.500 votos, né? Isso dá 4 votos por município, que a gente não vai para o segundo turno enfrentar o Onyx, né? E muito, a gente não ter ido para o segundo turno em 22, foi porque setores da esquerda não tiveram aquele ímpeto que deveriam ter com o nome do Edgar. Porque, o Edgar vem do MST, tem uma rejeição muito alta, isso nunca vai dar certo. Porque o Edgar ninguém conhece na capital e nos grandes centros urbanos do estado. Porque, sabe, as desculpas eram muitas. Mas o ponto é que numa eleição, tu tem que colocar tudo que tu tem para fazer com que o teu projeto avance, né? E é disso também que a gente precisa conversar para construir a unidade aqui na urna, né, na nominata. Precisa saber qual é o projeto que a gente quer para o Rio Grande do Sul. Qual é o programa? Vai ser um programa que vai pensar nas reestatizações necessárias para o Estado? Que vai pensar em trazer novamente a Corsã para o público, para o povo? Que vai pensar em trazer a Equatorial, a antiga CE, de volta para o público? É disso que a gente precisa ter aqui na ordem do dia. O PDT vai topar fazer esse debate público? Vai topar fazer esse enfrentamento com os seus vereadores vinculados ao bolsonarismo e o que tem de pior na política? É disso que a gente está falando aqui, porque o PT está muito tranquilo sobre esse tema, né? O PT está muito tranquilo. Inclusive,